Boa noite, meus amados. Graça e paz do Senhor Jesus para todos. Abre sua Bíblia comigo em Tiago. Vocês estão demais. Tiago, capítulo 2. Livro de Tiago. Estamos todo o culto do Carisma Open num expositivo de Tiago, aprendendo versículo por versículo desse livro tão maravilhoso. Tiago, capítulo 2. Ali, na tenda da bênção com a Raquel, com a minha amada esposa, vai estar o livro que passa exatamente devocional, versículo por versículo de Tiago, chama O Fazer Comprova o Saber. Ali também tem outros livros que os irmãos podem adquirir por apenas R$10, é bem baratinho. Se você está nos assistindo pela Rede Super, pode entrar no nosso site, ventonofogo.com, e lá você pode estar adquirindo, ventonofogo.com. Tiago capítulo 2, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Irmãos, esse é um texto muito importante para a nossa sociedade hoje. A nossa sociedade hoje é a sociedade que eu chamo de sociedade da embalagem, da aparência. A nossa sociedade cultua aquilo que é a aparência. As roupas, o vestuário cada vez mais caro, cada vez, vamos dizer assim, mais de marca ou de grife. A embalagem pela qual envolve o conteúdo tem sido aquilo de mais valorizado. Lógico, é evidente que usamos roupas, valorizamos ter uma roupa, mas o que eu estou jogando ou colocando em questão é exatamente esse culto que a nossa sociedade tem à aparência, a roupa de grife, a maquiagem feita, ao jeito que muitas vezes nos aparecemos ou aparentamos como sendo a coisa mais importante. Hoje em dia tem cada vez mais gente cheia de uma boa aparência, mas vazia de um bom conteúdo. Hoje a gente muito bem vestida, com marca de grife, mas sem ler um livro. A gente hoje com muita aparência e pouco conteúdo. A gente que aparece muito através do status, através da fama, através de tanta coisa. Hoje nós temos vitrines para essa aparência toda, e essa vitrine é a internet, Facebook, Instagram, as redes sociais. É impressionante, irmãos, como as pessoas não conseguem nem mesmo viver o momento.
Elas querem, ao mesmo tempo que vivem o momento, elas estão mais ocupadas em registrar o momento. Irmãos, eu já estive com pessoas que elas simplesmente não conseguem largar o celular nem para aproveitar o lugar onde elas estão. Porque qual é a lógica da foto? É registrar e guardar um momento, para você lembrar daquele momento depois. Mas a pessoa não consegue nem viver o momento, porque ela tem que registrar o momento enquanto vive o momento. Você já viu isso? Eu fico impressionado. Vamos tirar foto depois. A pessoa já chega tirando foto. Daqui a pouco acabou o momento. Já tirei foto. Não, mas você nem mergulhou, mas já tirei foto. Parece que ter a foto do momento é mais importante do que viver o momento. Eu não sei se você já esteve em algum lugar onde, sei lá, um aniversário. O aniversário foi horroroso. Foi chato a beça. Mas quando você vê a foto, foi o aniversário. Foi um aniversário marcante. Foi um aniversário que marcou e mudou a minha vida. Foi nada. Quantas vezes a foto parece melhor do que realmente o momento é? Eu já fui visitar, irmãos, lugares e países, cá para nós é bonito, mas tem trânsito e fede igual as nossas ruas. Mas porque aquilo passou no filme, a pessoa passa e fala assim, ó, isso aqui é maneiro. Não, mas é a calçada igual a tua. Eu estou um pouquinho cansado, irmãos, dessa geração de aparência, que cultua tanto a aparência, e tem perdido um coração e uma motivação correta. Por que você está dizendo isso, Drummond? Porque esse foi o problema do destinatário da carta de Tiago. Porque eles viam alguém bem vestido, arrumado, e tinha uma conotação de rico, então falava assim, senta aqui. E quando era um pobre, vestido mal, eles falavam, senta aqui embaixo. Qualquer lugar para o pobre, mas para aquele que está bem vestido, é um culto à aparência. Irmãos, essa carta de Tiago é muito contemporânea, é muito dos nossos dias. Também se é contemporânea, é dos nossos dias, né? Mas é um culto à aparência. E qualquer um pode cair nesse culto. Até profeta pode cair nesse culto. O que você está dizendo, Drummond? Ué, Samuel caiu nesse culto. Deus mandou Samuel ungir o próximo rei de Israel. Aí vem Samuel com óleo para ungir. Irmãos, o pai de Davi, Jessé, está ali. E ele esquece de Davi, ou não quer lembrar de Davi. Coloca os filhos dele ali. Aí Samuel, como profeta, ele olha para um rapaz bonito assim, igual o Tom, nosso pastor Tom. Boa aparência. Filma ele aqui, gente. Ele tá lindo demais. Com esse blazer azul, gente. Eu nunca... Todo bonito. Aí Samuel olhou para a aparência e Samuel já estava pronto a colocar o óleo sobre a aparência. Aí Deus falou assim, não, Samuel, não atentes para a aparência, porque eu não sou como o homem vê a aparência, eu, o Senhor, vejo o coração. Escute o que eu vou te dizer, irmão. Profeta pode se enganar, seu pai pode se enganar, seu irmão pode esquecer de você, mas Deus está vendo você e vai ungir você. Ele vai te levar. Deus não vai colocar um pingo de unção em aparência. Deus vai colocar unção em coração. Sabe por quê? Porque quem tem aparência, irmão, tem aparência de guerreiro, mas quando Golias fica gritando, dizendo que não há alguém em Israel que possa contra ele, fica 40 dias e os aparentes guerreiros ficam lá, cheios de medo. A aparência se dobrará a Golias, o coração, irmão, e enfrentará o gigante e dirá, eu tenho uma unção de Deus. Então para de valorizar
a aparência. Irmão, se você não é bonito, você é ungido. Igual eu, gente. Feia, beça. Está falando de chamado. Irmãos, eu, só de pensar em fazer uma pergunta para o professor na sala de aula, o meu coração batia acelerado. E o meu rosto ficava todo vermelho. De quê, Drummond? De timidez, gente. Você pode estar me ouvindo aqui falando, é ruim que você é assim, Drummond. É ruim que você é tímido, você está falando com a gente aqui, falando, o pessoal ouvindo e tal, essa coisa toda, irmão. Só de pensar em fazer a pergunta, o coração já acelerava. O que você está querendo dizer? Que, irmão, a graça de Deus vai te levar aonde você não pode. O Senhor está tocando nessa tecla, nesse culto, usando a vida da pastora Ana, irmãos, usando a vida de pessoas, sabe por quê? Porque Ele vai te levantar com toda a limitação que você tem. Por que você diz isso, Drummond? Porque os destinatários da carta, irmãos, estavam desprezando os pobres. Deus disse assim, mas eu escolhi eles para o reino. Tome muito cuidado em ir pela aparência, porque você vai valorizar o que Deus não valoriza e vai desprezar o que Deus valoriza. Diz o texto que nós vamos ter juízos de maus pensamentos. Eu gosto da expressão que Tiago usa, vocês se tornaram juízes, quando vocês na verdade são servos de Deus. Juízes de maus pensamentos é alguém que está julgando quem deve ser abençoado ou não. Aí Tiago ainda fala assim, vem cá, mas não são os ricos que oprimem vocês nos tribunais? Que arrastam vocês pelos tribunais? No capítulo 5, nós chegarmos lá, quando Jesus voltar. Mas no capítulo 5, quando a gente chegar lá, irmãos, você vai ver que o rico explorava o pobre, fazia mal ao pobre, era terrível. Então Tiago ainda usa essa premissa com ele e fala, gente, é o rico que oprime vocês e arrasta vocês no tribunal. Aí você diz assim, irmão, então por que o pessoal aqui, a igreja aqui estava honrando mais o rico do que o pobre? Irmão, porque veja bem, se o rico faz mal e eu tratar bem o rico, quem sabe o rico não me faz mais mal? Quem sabe se eu tratar bem pela aparência, se eu, desculpa a expressão que eu vou usar, mas se eu puxar o saco dele, então peraí, eu vou ter um favor. Irmãos, muitas vezes tratamos pessoas que estão em liderança acima de nós, ou pessoas que têm dinheiro, ou têm a capacidade de nos promover, nós tratamos elas melhores, pensando no que elas podem nos dar. E por que isso é terrível, Drummond? Porque quem vai promover você não é um homem, quem vai promover você é Deus. Acalma o teu coração. Tem gente que faz bondade com o pastor, ou bondade com alguém, não por amor, mas por interesse. Porque se eu fizer isso, ele vai me colocar naquela posição. Irmão, descansa o teu coração e coloca a dependência apenas no Senhor. Ele é fiel na sua vida. Guarda o que eu vou te dizer no seu coração. A medida de um homem não é como ele trata quem está acima dele. A medida do caráter de um homem é como ele trata alguém que está abaixo dele. A medida do caráter de um homem não é como ele trata alguém que está acima dele, mas é como ele trata alguém que está abaixo dele. Por quê, Drummond? Porque a medida do caráter não é dada pelo interesse, mas pelo amor.
Não é como eu trato quem está acima, mas como eu trato quem está abaixo. Porque isso revela o meu caráter. Porque para cima é interesse. Mas quando você ajuda o pobre, que nada pode fazer por você, irmão, sabe quem está vendo? É quem pode fazer tudo por você. Quando o Tiago fala isso, Tiago fala assim. Ele trata desse amor com o pobre, ele fala assim, olha, veja o que diz a lei régia. Amarás, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ele fala assim, se você burlar um mandamento da lei, você burlou todos. O que ele está querendo dizer? Que fazer essa acepção de pessoas pela aparência, pela pessoa ser rica, e não pela pessoa ser pobre, ou não entender que todos são iguais aos olhos de Deus, no amor de Deus, é você fazer acepção de pessoas, é você não amar o próximo como você amaria você. Aí ele diz assim, quem faz isso, quebra a lei inteira. Aí ele diz assim, porque quem disse, não matarás, é o mesmo que disse, não adulterarás. Olha o argumento de Tiago. Ele diz, quem disse que não matarás, é Deus. E quem disse não adulterarás, é Deus. Irmão, se Deus não é dividido, seus mandamentos não são divididos. Vocês estão entendendo isso aqui? O mandamento de Deus, então, irmãos, é uma linha que se você corta um, cortou tudo. Se você quebra o mandamento de não matarás, você está quebrando o mandamento de não adulterarás. Se você faz acepção de pessoas, você está quebrando a lei toda. Você também está dentro do mesmo nível de pessoas que cometeram ou quebraram outros mandamentos da lei. Uau, isso é forte. Por que isso é forte, Drummond? Porque, irmão, um assassino e um adúltero quebraram a mesma lei. Tem gente que fala assim, eu menti, mas pelo menos eu não roubei nada de ninguém. Irmão, aos olhos de Deus é o mesmo pecado. Quebrou o mesmo mandamento. Porque quem disse, não darás falso testemunho, é o mesmo quem disse essa tal realidade. Por isso que semana passada eu estava no presídio e eu olhei, irmãos, todos os presidiários, que a gente está com o nosso carisma no presídio, talvez eles estejam até assistindo a gente. E eu olhei eles com aquela roupa mais vermelha, tinha uma blusa e uma calça vermelha, e eu de calça jeans e com a camisa cinza, e eu olhei para eles, e eu falei para eles, olha, para Deus não há acepção de pessoas. Essa blusa vermelha que você está usando, essa blusa cinza, são só roupas. Mas diante do reino do Espírito, Deus vê eu e vocês do mesmo jeito. Drummond, mas você roubou, você matou como eles, não. Mas eu pequei em outras áreas. E o meu pecado não é melhor do que o pecado do outro. Por que isso, Drummond? Porque quando eu sei que até o rico e o pobre pecaram, irmão, peraí, como é que eu vou fazer acepção de pessoas? E quando eu entendo que todas essas pessoas que pecaram, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Ou seja, debaixo do meu pecado, eu também recebi a mesma misericórdia. Aí você entende, irmão? Porque quando Jesus falou para aquela mulher, na verdade ele falou com os religiosos, ele falou assim, sabe por que essa mulher me beijou, derramou perfume, porque muito foi perdoado, muito foi amado. E o pouco foi perdoado, pouco ama. Aí você olha para mim e diz assim, Drummond do céu, mas existe alguém pouco perdoado e muito perdoado? Ô gente, depois do que eu acabei de falar, é evidente que não. Todos nós somos perdoados do mesmo jeito.
Mas por que Jesus está dizendo que o que muito foi perdoado, muito ama? Ou pouco foi perdoado, pouco ama? Porque tem gente com uma autojustiça que fala assim: eu não pequei tanto igual a ele. Eu estou desde pequeno na igreja. Eu sou quase coroinha do meu pastor. Aí o cara tem muita justiça, ou passa anos de igreja. Irmão, quando passa anos de igreja, a pessoa acha que porque agora já tem uns 10 anos que ela é cristã, que já fez tanta coisa boa, ela acha que chegou no nível de justiça própria, que ela não precisa se derramar tanto. Mas aquela mulher pegou um vaso caríssimo, quebrando os pés de Jesus, beijou o pé de Jesus, colocou os seus cabelos e ungiu o pé de Jesus. Irmão, por quê? Porque ela entendeu que ela foi muito perdoada. Por isso, ela deu um perfume caríssimo. Gente, ela quebrou o perfume. Uma coisa é você derramar uma gota dessa água, irmão. Outra coisa é quebrar esse copo. Por que, Drummond? Porque se esse copo quebrar, irmão, a água que está aqui não fica para mais nada. Quando a mulher quebrou o vaso de alabastro no pé de Jesus, era uma oferta sem volta. Não vai ficar um olhinho para mim, vai ser tudo para ele. Ela deu uma oferta que foi o vaso. Ela derramou lágrimas que falam de arrependimento. Ela beijou os pés de Jesus que fala de adoração. Proskuneo, aproximar-se para beijar, é o significado da palavra adoração. Aquela mulher ofertou em Jesus. Aquela mulher chorou o arrependimento em Jesus. Aquela mulher derramou a sua adoração, beijando os pés dele. Por que ela fez tudo isso? Porque ela entendeu o quanto ela foi perdoada e amada. Agora, irmão, quando você não entende isso, o quanto foi amado e perdoado na cruz do Calvário, mesmo que você já seja crente há anos, irmão, você sempre vai ser aquela pessoa dizendo assim: não preciso me jogar no chão assim, sou maduro já, Deus é o Senhor. Com muita classe. Não. Você fala assim: faz 20 anos que eu sirvo a Ele, e Ele ainda merece a melhor oferta que eu tenho, porque Ele muito me amou, Ele muito me perdoou. Você pode ficar de pé onde você está?